A paz do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Salmos 119, verso de número 7, que diz assim: Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Esse texto, quando ele nos fala a respeito de louvarmos ao Senhor com retidão, é muito comum nós ouvirmos as pessoas, na sua maioria das vezes, dizer: eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus por mais um dia, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito, ou até mesmo pelo que Deus tem me dado. Mas o texto que nós lemos nos ensina que o salmista, ele, quando descreve aqui no verso de número 7, ele relata da seguinte maneira: louvar-te-ei com retidão de coração. O simples fato de dizermos que louvamos a Deus nem sempre quer dizer que as nossas ações, as nossas atitudes ou a maneira de procedermos faz com que nós louvemos a Deus, ainda que venhamos declarar da boca para fora. O interessante é que ele diz com retidão de coração. Jesus, em um dos momentos quando ele repreende os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas de sua época, Jesus, em uma de suas falas, ele diz assim, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E Jesus também ele diz que quando nós orássemos, que nós não nos tornássemos como os hipócritas, que iriam para as esquinas, levantavam seus braços, ou de pé nas sinagogas, para que as pessoas vissem aquilo que eles estavam fazendo. E Jesus dá diversas lições, principalmente quando Jesus fala a respeito da oração. Ele fala: olha, quando você tiver que conversar com vosso Pai Celestial, não seja como os hipócritas. Entra para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai te vê em secreto e te recompensa. Louvar ao Senhor com retidão de coração, nós só conseguimos fazer isso. O próprio texto vem a explicar a respeito. Quando tiver aprendido os teus justos juízos. A justiça de Deus, ela sobressai a justiça humana. Por mais que nós venhamos esperar algo da parte do homem, a maior justiça que nós receberemos é a justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que perante Ele todos hão de prestar contas, porque a Ele foi dado um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvar o Senhor com retidão de coração
nós só conseguiremos fazer a partir do momento que nós tivermos a noção clara de quais são os justos juízos de Deus. Somente assim nós conseguiremos abrir os nossos corações, porque o profeta vai dizer da seguinte forma: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Às vezes estamos fazendo muitos sacrifícios do qual o Senhor não se agrada, mas o maior sacrifício que podemos fazer é obedecer ao Senhor, é obedecer à voz de Deus, porque o profeta disse a Samuel, ou seja, Samuel disse a Saul: o Senhor deseja obediência, o Senhor tem prazer em obediência e não sacrifício. A minha pergunta a você é: que tipos de sacrifício você está fazendo? Sacrifícios cerimoniais da parte humana ou observar os estatutos do Senhor, os juízos de Deus e louvar o Senhor com retidão de coração? Deixo esta palavra para a sua meditação, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.